Por Ricardo Brito, Brasília. Reuters. A verborragia nas declarações e o jeito simples galvanizam ardorosos apoiadores que celebram o deputado Jair Bolsonaro, PSL-ERJ, como um mito e o defendem nas ruas nas redes sociais, ao mesmo tempo em que outra legião de críticos o acusa de discriminação, de ser preconceituoso e avalia que ele vai morrer na praia na campanha presidencial. A menos de 3 meses das eleições presidenciais, o capitão do Exército da Reserva consolidou-se como líder nas pesquisas de intenção ao Palácio do Planalto no papel de franco atirador, no cenário provável que não prevê o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa franqueza dele tem sido apontada, por entusiastas, como uma de suas principais virtudes e também como uma de suas principais fragilidades na disputa. Ele empata com Lula no quesito rejeição, segundo a recente pesquisa C.N.I.Ibope. Declarações em apoio à ditadura militar. Recentemente comparou a um tapa no bumbum execuções determinadas pelo ex-presidente Ernesto Geisel, segundo revelou documento da CIA, e polêmicas que já viraram investigações criminais. Ele é réu em 2 processos no episódio em que, em 2014, disse que não estupraria a deputada Maria do Rosário, PTRS, porque ela não mereceria, e também é alvo de denúncia de racismo num evento que disse que quilombolas não servem nem para procriar. Tem aumentado a preocupação em aliados. Essas falas já lhe renderam acusações de homofóbico, misógino e racista. Na denúncia ao Supremo Tribunal Federal, STF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que as manifestações feitas pelo acusado, de incitação a comportamento e sentimento xenofóbico, reforçam atitudes de violência e discriminação que são vedadas pela Constituição e pela lei penal. Bolsonaro sempre negou, em declarações públicas e também nos autos dessas investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, STF, ter cometido crime em relação a esses episódios. Redes sociais. Aos 63 anos, Jair Messias Bolsonaro coloca-se como nome ao Planalto contra o estabelecimento político, boa parte do qual dizimado pela Operação Lava Jato, e como um outsider, mesmo tendo 7 mandatos de deputado, 27 anos de Congresso, e passado por vários partidos. É uma grande mudança de perfil para quem, até pouco tempo atrás, tinha como principal foco de atuação política a defesa, no Congresso, de demandas corporativas das Forças Armadas. O deputado filiou-se no início do ano ao Partido Social Liberal, PSL, legenda pela qual disputará a presidência e que deverá ter no primeiro turno somente 8 segundos em cada bloco de 12 minutos e 30 segundos na propaganda eleitoral de rádio e TV, um dos principais meios para transmitir as ideias e programas do candidato. Desde a eleição presidencial de 1989, a campanha na TV aliada aos palanques nos estados tem tido grande influência na corrida ao Planalto. Bolsonaro não tem nenhum dos dois. A aposta de seus apoiadores, ainda que recém o início da campanha eleitoral e a invisibilidade advinda dela, é que as redes sociais vão subverter essa ordem. Essa eleição vai se definir entre a política tradicional e a rede social, disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL-SP, filho do parlamentar. Por ora, o pré-candidato tem sido tratado, de maneira geral, com desdém por políticos e partidos tradicionais. Acreditam se tratar de uma bolha que estoura nas eleições. Tanto que, dificilmente, vai fechar aliança com algum partido para 2018. O deputado conta com 5,3 milhões de fãs no Facebook, tem 623 mil assinantes no canal do YouTube e quase 1,2 milhão de seguidores no Twitter. Só perde nesse último quesito, entre os pré-candidatos a presidente, para a ex-ministra Marina Silva, rede, conforme o site Torabit, especializado em análise de redes sociais. A operação para dar visibilidade ao trabalho dele nas redes sociais envolve apenas 6 pessoas, nas contas do assessor de imprensa de Bolsonaro, Eduardo Guimarães. São assessores, o filho e vereador no Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, e o próprio deputado que gravam, editam, escrevem e publicam em cada uma das redes. Esse é o principal canal para mobilizar seus apoiadores nas viagens que faz, em voos de carreira, aos estados. Neles,
Geralmente aparece chegando a aeroportos ovacionado aos gritos de mito. Nas posições dele, ele é muito enfático realmente. Quando entra na discussão, ele faz valer a opinião dele da maneira mais enfática possível, disse a Reuters Frederico Dávila, um dos diretores da Sociedade Rural Brasileira e um dos coordenadores de Bolsonaro para o setor agropecuário. Mas ele é um cara brincalhão, afetuoso, risonho. É um cara acessível. Ele deixa as pessoas agarrarem ele, abraçar ele, tirar foto com ele, grava recado no celular das pessoas, percebe a condição humana de cada um, acrescentou. Conselheiro por hora, mesmo liderando a corrida nos cenários sem Lula, que está preso, Bolsonaro não tem uma estrutura de campanha pré-definida e chega à convenção sem qualquer partido formalmente aliado após acertos com PRP para indicar o vice terem naufragado nos últimos dias. O presidenciável também tem contado com uma restrita lista de apoiadores de peso no país em prol do seu plano presidencial. O economista Paulo Guedes, cotado para ser o ministro da Fazenda caso seja eleito, é um dos raros a trabalhar pelo capitão da reserva, numa relação que nasceu praticamente do acaso. No final do ano passado, segundo Guedes, o economista encontrou-se com Bolsonaro em uma sala reservada de um hotel no Rio de Janeiro. A reunião foi intermediada por um conhecido do economista que mora fora do país, a pedido de interlocutores do deputado. O pré-candidato do PSL disse que queria ajuda para lidar com assuntos econômicos, mas Guedes afirmou que na ocasião não poderia porque estava trabalhando para construir a candidatura do apresentador Luciano Huck, segundo o relato do próprio economista Reuters. O deputado pediu-lhe que, se Huck desistisse, poderia ajudá-lo nessa área. A falta de preparo econômico é uma das críticas feitas ao pré-candidato do PSL. Recebeu um sim dele e, com a saída do páreo do apresentador uma semana depois, Guedes, economista com Ph.D. na Universidade de Chicago, considerado um templo mundial do liberalismo, virou o conselheiro de Bolsonaro, que historicamente defendeu a presença firme do Estado. Gostei do Paulo, veio no quartel-general do inimigo e falou a verdade, disse Bolsonaro ao final daquele encontro no hotel. Segundo o relato feito por Guedes, em tom humilde, o pré-candidato tem dito que não entende de economia, mas tem se reunido 2 vezes ao mês com Guedes, além das habituais trocas de mensagens por WhatsApp com seu conselheiro. Não posso ser acusado de mergulhar o Brasil nessa situação de quase insolvência por não entender do assunto. O presidente é um técnico, não vai jogar bola, não vai entrar em campo, tem que ter discernimento, humildade e força para buscar soluções para os problemas, disse Bolsonaro, em sabatina no início de julho. Segurança. A parte mais evidente das ideias de Bolsonaro está na segurança pública, quando faz um enfático discurso em defesa da possibilidade de o cidadão ter direito ao porte de armas para combater a violência. Na relação com o Congresso, mesmo filiado a um partido que hoje tem apenas 8 deputados e nenhum senador, advoga o apoio das legendas a propostas de interesse do seu eventual governo por temas. O parlamentar disse que só não topa o apoio no legislativo do que ele chama de extrema esquerda PT, PIC e PSOL. Nessa lógica, ele tem focado como alvo preferencial Lula. Reportagem adicional de Eduardo Simões, em São Paulo.